Será que você pode rotular como não contém glúten os alimentos produzidos na sua padaria ou supermercado convencional, já que os mesmos são preparados sem nenhum ingrediente contendo glúten? Você sabe qual o perigo disso? É que se eu digo que não contém glúten e um cliente celíaco compra esse meu alimento e tem uma reação pelo seu consumo, pode me gerar problemas. Então, o que eu preciso saber sobre isso? Eu sou Daniele Leal, trabalho com segurança de alimentos há 15 anos e vou te dizer como eu respondo essa questão. Mas antes, eu vou te chamar para curtir o meu canal do YouTube e seguir o meu perfil do Instagram. Se você é um profissional da área, com certeza já te fizeram essa pergunta. Todo alimento embalado deve estar devidamente rotulado, com todas as informações obrigatórias de rotulagem, já que estão descritas em diversas leis relacionadas. Sobre o glúten, nós temos algumas legislações já revogadas e outra em vigor. A mais antiga que eu conheço é de 92, que fala sobre informar a respeito da presença do glúten nos alimentos. Basicamente, o glúten está presente no trigo, no centeio, na cevada e no triticale. E no malte, feito a partir destes cereais. E consideramos também a aveia, por risco de contaminação cruzada, já que geralmente os locais onde produzem, embalam e distribuem aveia também fazem o mesmo com os outros alimentos, com os outros cereais que contêm o glúten. Portanto, nós consideramos que a aveia, o triticale, o malte, o centeio e a cevada são ingredientes que, quando estão em um preparo, contêm o glúten. As pessoas com a doença celíaca necessitam retirar totalmente o glúten da sua dieta, pois quando o mesmo é consumido, os sintomas da doença podem surgir. Quais são esses sintomas, São diversos, como por exemplo, diarreia crônica, prisão de ventre, inchaço, flatulência, irritabilidade, fadiga, anemia, dificuldades no desenvolvimento em caso de criança e etc. A frequência é bastante alta. Nós temos dados dos Estados Unidos e da Europa, onde estima-se que 1 em cada 100 a 200 pessoas tenham a doença. Aqui no Brasil, tem algumas pesquisas que têm mostrado números semelhantes. Nós temos uma empresa na área de alimentação, eu vou vender um produto embalado e tem uma lei de 2003 que está hoje em vigor que diz que se eu produzo um alimento que contém glúten, eu coloco a frase contém glúten, e se não contém glúten, eu coloco a frase não contém glúten. Nos serviços, nas empresas de alimentação, no serviço de alimentação, nós precisamos levar algumas coisas em consideração antes de colocar esta informação no rótulo. Vamos lá, eu tenho uma padaria ou um supermercado convencionais. Eu posso produzir e vender alimentos sem glúten, e rotular eles dessa forma? O que eu tenho que saber? Que nesses ambientes, numa padaria convencional, onde eu produzo pão com muita farinha de trigo e tenho muitos tipos de cereais, é quase impossível eu produzir o alimento e garantir a ausência de glúten nele, mesmo que ele não tenha tido nenhuma matéria-prima com o glúten, porque eu tenho o risco de contaminação cruzada. Considerando que eu tenho outras matérias-primas nesse mesmo ambiente, que os equipamentos eu uso a batedeira, a maceira, eu uso para diversos produtos que têm glúten também. Esse é um primeiro ponto. Outro ponto é, não existe a possibilidade de eu escrever no rótulo, pela legislação, traços de glúten ou pode conter glúten. Eu vejo muito essas frases hoje nos rótulos e a legislação não nos dá essa possibilidade, O pode conter glúten começou a aparecer por causa da legislação referente a alérgicos, que ela dá essa possibilidade, mas a legislação de glúten é outra e ela não dá essa possibilidade. A legislação não descreve uma quantidade aceitável de glúten para eu poder identificar um alimento, rotular um alimento como não contém glúten. Portanto, eu entendo que quando eu rotulo um alimento não contém glúten, eu tenho que garantir que não tenha nenhuma presença do glúten
neste alimento, né? Porque não há tolerância, a legislação não me dá uma tolerância. Tem algumas pesquisas que mostram que os alimentos, às vezes comercializados como não contém glúten, têm uma presença mínima de glúten. Em alguns casos, provavelmente é uma quantidade que afetaria, que geraria sintomas no celíaco. E nesses casos foi por contaminação cruzada, com certeza, né? Porque se na lista de ingredientes não tinha nenhum produto com o glúten, quando eu comercializo algum alimento e identifico como não contém glúten, é porque foi por contaminação cruzada. Outra pergunta: mas o supermercado e a padaria convencionais podem comercializar produtos sem glúten? Claro que podem, mas o ideal é que comprem o produto sem glúten já embalado e rotulado e vendam na área de venda. O que não é interessante é produzir um produto para ser comercializado como sem glúten numa área de produção onde eu manipulo diversas matérias-primas que contêm esse glúten. Eu entendo que o ideal é que quando eu vou comercializar um produto sem glúten e vou rotulá-lo dessa forma, que eu envie amostras para um laboratório para verificarem se realmente eu garanto a ausência de glúten nessa produção. Hoje, uma grande tendência, e eu entendo como sendo ideal, é termos empresas focadas na produção desses produtos especiais, como os produtos sem glúten, né? E aí vai ter todo um cuidado, toda uma especialização para garantir que não tenha nenhum risco, nenhuma fonte de contaminação na área de produção, que as matérias-primas venham certamente sem ter sofrido a contaminação cruzada, né? Antes de serem embalados e antes de chegar no meu processo produtivo. Então, o ideal é termos plantas e empresas focadas na produção desses produtos especiais, como o produto sem glúten. Agora, se eu vendo produtos que não têm a obrigatoriedade de rotular, pois não são vendidos embalados, por exemplo, como num restaurante, num à la carte, ou num self-service, ou numa doceria, numa lanchonete que o cliente pede o produto, né, escolhe o que quer e vai consumir ali no momento, e eu não embalei esse produto, eu não rotulei, aí sim eu posso usufruir dessas informações, aí eu posso informar de fato o cliente. Em qual aspecto? Por exemplo, eu estou vendendo, faço um doce que não tem nenhum ingrediente onde vá o glúten. Mas na minha área de produção da minha confeitaria, eu tenho outras matérias-primas que tem o glúten. Então eu posso identificar, por exemplo, produto sem glúten, porém produzido em área de produção onde há a presença do mesmo, ou pode conter traços do glúten. Neste caso, quando não é num rótulo, eu não estou seguindo uma legislação, eu posso informar o meu cliente final da forma que funcionar, que ele entender. Eu posso escrever isso no meu cardápio, eu posso escrever isso no meu balcão de vendas e identificar a ausência de glúten naquela receita. Mas se na minha área de produção tem a matéria-prima que é o glúten, eu uso ela, eu tenho que apontar para o risco de contaminação cruzada. Dessa forma, eu informo de fato o consumidor, eu consigo atender as pessoas que fazem a dieta da restrição do glúten e não coloco em risco um paciente celíaco.